Vou até ficar aqui, ó, pra vocês verem o quanto de sol tá entrando na minha janela. Vamos olhar aqui quantos graus tá fazendo hoje em Santa Maria, né? Deixa eu atualizar aqui. Hoje, quando eu levantei, era 6h30 da manhã. Tava fazendo 2, agora tá fazendo 7. 7 graus. E vai ficar assim o dia todo, né? Não vai aumentar mais que isso, tá? Então eu até coloquei um casaco que tava bem frio. Certo, gente? Então, no vídeo de hoje, depois dessa introdução um pouco fria, né? Literalmente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns filmes e séries que eu vou recomendar pra vocês, pra quem gosta mais de geografia. Já fiz um vídeo aqui, né, sobre esse tema, mas eu descobri e eu também assisti alguns filmes muito interessantes que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, venham comigo! Então, gente, assim, pra quem me conhece, eu não sou muito de olhar séries, tá? Então, realmente, assim, não gosto. Não é que eu não gosto, tá? Eu nunca parei, na verdade, eu nunca me dei o luxo, né, o tempo de assistir uma série, tá? Então, eu sou assim. E o que eu gosto é assistir filmes. Então, filmes é alguma coisa prática, 2 horinhas ali, tá tranquilo. E aí acaba que eu assisto mais filmes. Mas, sempre tem mas, né? Esses dias eu estava um pouco doente e aí eu pensei, vou me dar o luxo de assistir uma série. E aí eu acabei encontrando uma minissérie incrível na Netflix. Assim, ó, gente, olha, é de tirar o fôlego. Então, se você tá curioso pra descobrir que minissérie é essa, que envolve geografia, que envolve história, que envolve questões sociais, assim, é incrível a série. Fica aqui no vídeo que a gente já conversa. Então, gente, primeiro filme que eu vou recomendar pra vocês, que é um filme, assim, um dos melhores filmes que eu já olhei, de verdade, é Até o Último Homem, né, de 2016, tá? E esse filme, ele é baseado em fatos reais. Pode entrar só. Esse filme, ele é baseado em fatos reais, tá? E aí conta a história, assim, não vou dar muito spoiler, né? Mas conta a história de um jovem, né? Que ele precisa ir para a Segunda Guerra Mundial. Só que ele é muito religioso e ele disse que ele não ia segurar numa arma, né? Que ele não ia utilizar a arma. E aí acontece toda a trama, assim. E aí no final é um final surpreendente, porque ele precisa ir pra guerra, né? E aí ele vai como um médico, que era o que ele sempre quis. Né, salvar a vida das pessoas. E aí no final, assim, o final é surpreendente, é uma adrenalina o filme, gente, sério. Se você já assistiu, comenta aqui qual o sentimento que você teve quando você assistiu esse filme, porque toda vez que eu assisto é um sentimento diferente, é algo assim inexplicável. Outro filme que eu recomendo pra vocês é A Lista de Schindler, né, de 1993. Esse filme, assim, eu assisti no meu ensino médio, então já faz algum tempinho aí, eu até quero ver, assistir ele de novo, ele é bem comprido, acho que ele tem quase 3 horas, né, ele é bem longo, mas assim, passa que é uma beleza o tempo e o filme é muito bom, tá? Então assim, se você quer aprender um pouquinho aí de história, e também nazismo, como é que era a Segunda Guerra Mundial, como é que funcionava, né? Então tudo isso aparece no filme, né? Mesmo que ele seja aí bastante longo, mas aparece no filme né, toda essa história, assim, de como que era e tudo, né? Então, assim, também é baseado em fatos reais, né? Realmente aconteceu, no final do filme mostra isso. Então, se você gosta desses assuntos, recomendo A Lista de Schindler, né? É um pouco difícil de falar, mas consegui. Outro filme sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu acredito que muita gente já tenha assistido, que é O Menino de Pijama Listrado, do ano de 2008. Então, assim, pra quem gosta dessa parte da história, Segunda Guerra Mundial, pra entender um pouquinho mais como que era na época, eu recomendo esse filme também. Mas eu recomendo também ter um lenço de papel do lado, tá?
porque o filme é muito emocionante, né? Eles trazem essa questão da emoção junto com essa temática mais histórica. E o filme, assim, é de arrepiar, né? É algo assim... eu assisti uma vez também, já faz algum tempinho, eu quero ver ele de novo, mas para entender esse contexto e também para se emocionar, este é o filme. Outro filme que eu acho que eu já recomendei eu recomendei no último vídeo, vou recomendar de novo, né, em relação ao vídeo dos filmes e séries, é o Diamante de Sangue, tá? É um filme assim, ó, pra quem quer entender questões políticas, geopolíticas na África, eu recomendo esse filme, né? Então, assim, porque a África, ela é rica em diamantes, em minerais e tudo mais. Então, o contexto da história é a partir disso, né? A partir desse contexto mais geográfico e também histórico. Então, para quem gosta dessa temática, eu recomendo, né? Diamante de Sangue é do ano de 2006. Não faz muito tempo. Outro filme é o filme que eu quero ver. Então, assim, nada de spoiler aqui embaixo nos comentários, por favor. Que é Interestelar, de 2014. Né? É um filme... se você já assistiu, então comenta aqui, mas não dá spoiler. É um filme de 2014 e é um filme longo também, né? E ele é uma ficção científica, sim. Mas a gente precisa entender que o filme traz um contexto muito legal, assim, né? De tudo. Eu não assisti, tá, gente? Mas, assim, do que eu venho pesquisando sobre ele, de resenhas, né? Abrange bastante, assim, a temática do esgotamento dos recursos naturais, né? Aqui da Terra. Então, assim... Vamos ver. Vamos assistir. Eu vou assistir, prometo. E aí eu venho contar como é que foi essa sensação de assistir Interestelar aqui pra vocês, certo? E claro, né, eu não poderia deixar de falar sobre a minissérie que eu falei lá no início do vídeo. Gente, essa minissérie, assim, ela são 4 episódios, tá? Tá na Netflix. Olhos que Condenam. Anota e assiste, porque é, assim, fantástico, tá? É baseado em fatos reais, né? E aí depois, gente, se você assistir, depois vai assistir a entrevista das pessoas que vivenciaram, né? E também das pessoas que fizeram o filme. Uma entrevista na Oprah, tá? Então, se você assiste primeiro a minissérie, depois assiste essa entrevista lá na Oprah, tá? Então, assim, pra começar a minissérie, gente, ela é um pouco, assim, difícil, tá? Eu chorei praticamente toda a minissérie, eu sou muito emotiva, então, claramente eu ia chorar. Mas, assim, eu não esperava uma minissérie tão impactante, tá? Eu tinha visto uma publicação no Instagram da Rai, vou deixar o Insta dela aqui, que ela colocou que ela tava assistindo. E aí, aquele dia eu fui assistir também, tá? Então, assim, é muito difícil de assistir, tá? Traz muita questão social e, como eu falei, né? Assim, sem palavras, porque eu chorei a minissérie inteira, tá? Então, assim, ó, retrata a história real, né? Realmente aconteceu. A prisão de 5 jovens negros que foram acusados injustamente de um estupro no Central Park. Isso ali em 1990, 80, eu acho. Eu não sei bem a data. Mas foi naquele período, tá? E aí, a trama é assim, né? A trama começa ali, deles no Central Park e tudo mais. E aí, depois eles são acusados, né? E aí passa toda, assim, essa trama da acusação deles no tribunal. Depois mostra como é que foi a vida deles na prisão, né? E é muito impactante, realmente, gente, é muito, assim... Depois vocês me contam aqui, tá? O que vocês sentiram. Mas, assim, eu fiquei inúmeras vezes em choque, assim, refletindo o que aconteceu. Não vou dar muito spoiler, né? Mas, assim, é fantástico.
a história, assim, é fantástica, né? E aí depois conta toda a vida deles depois que eles saíram da prisão, como é que aconteceu, depois todo o processo, né, que eles foram inocentados, que realmente descobriram quem cometeu o estupro na menina, né? Então, assim, toda essa trama, assim, aí você fica numa angústia, eu fiquei todo o tempo angustiada, porque o que eles estavam fazendo era uma injustiça, né? Não era certo. Então, várias vezes, assim, eu fiquei muito indignada. E, assim, é uma minissérie curtinha, só 4 episódios de 1 hora, eu acho. Não dá 1 hora, né? Então, se você tiver tempo aí, um domingo à tarde, você consegue assistir tranquilamente. Então, essa minissérie, assim, ó, foi uma das poucas que eu assisti. Na verdade, acho que foi a única que eu assisti em toda a minha vida. Mas me marcou de um jeito e eu recomendo muito pra vocês aqui no canal. Certo, gente? Então, depois, né, de um pouco desses tantos spoilers que eu dei desses filmes, dessa minissérie, se você assistiu algum, comenta aqui. Se você vai assistir, também comenta. E interage aqui comigo, pra vocês me contar também as emoções, os sentimentos que vocês tiveram ao assistir essas minisséries, as séries também. Se você tiver alguma série que quer me recomendar um pouquinho, que fala sobre geografia, história, deixa aqui nos comentários. Certo, gente? Então, assim, agradeço de coração a companhia de vocês até o finalzinho desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, então. Até o próximo vídeo.